Advogado da Rumble, uma plataforma canadense de compartilhamento de vídeos, comenta a ação que a empresa está movendo contra o ministro Alexandre de Moraes. Para o advogado, a solicitação do ministro, contrariando todos os acordos entre os países e a própria legislação americana, é mais uma tentativa de censura por parte do ministro. Bom dia. Bom, a nova petição é simplesmente uma movimentação defensiva. Sexta à noite, a gente recebeu uma nova ordem de censura no e-mail da Rumble, lá na Flórida, encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo bloquear uma conta em território brasileiro e a entrega dos dados de um cidadão americano, dos dados de registro da conta. Chama muito a atenção, porque essa petição, esse mandado do ministro veio 2 dias depois da carta do presidente Trump, porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que, por ordem dele mesmo, a Rumble hoje está totalmente bloqueada no Brasil, então não tem uma conta específica para bloquear, considerando que, devido a que a Rumble está bloqueada no Brasil, nem utilizando a lógica jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele teria jurisdição, com a lógica dele mesmo, né? Porque ele exerce jurisdição extraterritorial quando, e não que concordemos, mas quando uma plataforma se encontra presente ou disponível, o conteúdo pode ser acedido no Brasil. Hoje, a The Rumble não pode ser, então nem base jurídica tem nisso, e pedindo que a Rumble viole a lei dos Estados Unidos, uma lei que chama Stored Communications Act, para entregar, por causa do mandado ilegal, os dados do usuário que é um cidadão americano dos Estados Unidos. Além de tudo isso, chamou muito a atenção porque a conta está inativa desde dezembro de 2023 e o conteúdo da conta é estritamente sobre música ou questões políticas, criticando o ministro, criticando o STF, mas não tem incitação à violência, não achamos nada controversial nessa conta. O ministro deu um prazo de 48 horas, e se a gente não cumprir em 48 horas, que foi ontem à noite, a Rumble começa a acumular uns 100 mil reais de multa diária por não entregar os dados do cidadão americano para o ministro. Sim, certas fontes da mídia têm identificado o usuário como Rodrigo Constantino, que é um brasileiro de dupla cidadania. Para ser bem claro, tem como 3 vídeos de música e tem outros vídeos, como expliquei, que são políticos, fazendo críticas gerais ao governo de Lula, ao STF, enfim, o que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Agora, o que está detrás disso é um assunto de especulação, porque não teve nenhuma atividade na conta de dezembro de 23, desde lá, então não tinha acontecido nada, não tinha nenhuma ameaça, nenhuma ação iminente, nenhum conteúdo recente. Por que o ministro Alexandre de Moraes resolveu encaminhar um novo mandado 2 dias depois da carta do presidente Trump? A interpretação mais razoável é que essa é a forma dele se manifestar em protesto às medidas que o presidente Trump anunciou. Eu sei das pessoas que falam isso e eu concordo, é totalmente político. Mas o que é político não são as ações da Rumble, nem a carta do presidente Trump. Porque vamos ser claros, essas ações são defensivas. Quem mandou ao ministro Alexandre de Moraes começar a ir detrás do Rumble em janeiro de 2025? Vamos lembrar que as ordens do ministro, que são, a Justiça Americana já falou, o Departamento de Justiça já falou, são totalmente ilegais. As ordens do ministro que ele lançou como mísseis para dentro dos Estados Unidos lá em janeiro e começo de fevereiro foram lançadas por ele deliberadamente, sem que aconteça absolutamente nada. Qual foi a emergência? O que estava acontecendo que meritava ele lançar esse ataque logo depois da posse do presidente Trump? A gente não sabe de absolutamente nada que meritava ele fazer isso. Que meritava ele ameaçar com prisão a Chris Pavlovski, CEO da Rumble? E que ameritava ele, 6 meses depois, vamos lembrar que até hoje o ministro não apareceu no processo da Flórida, tá?
Não tem nem ministro, nem AGU, nem governo defendendo, não tem ninguém lá. Que meritava 2 dias depois de o presidente Trump encaminhar a carta e um mês depois do governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, ter feito certas promessas ao governo americano, que meritava ele encaminhar uma nova ordem de censura uma sexta-noite sobre uma conta que não está ativa de dezembro de 2023. Então, não tenho dúvida que é político, é absolutamente político, porque mérito jurídico não tem nenhum.